da santa, bendita e gloriosa Palavra de Deus. Chegamos nós para mais um programa sob a lâmpada da Palavra. Tema de hoje, arrebatamento, parte 2. Nós já temos um vídeo falando sobre o arrebatamento da igreja, mas o Espírito de Deus trouxe esse mover. O arrebatamento da igreja está às portas. A qualquer momento Jesus volta para arrebatar a sua igreja. Então hoje nós vamos tratar mais uma vez sobre alguns detalhes que envolvem o arrebatamento da igreja. E eu quero convidar você que está de posse de uma Bíblia, a acompanhar conosco a programação. O programa é sob a lâmpada da palavra. Então tudo que for dito, falado, tem que estar dentro do que Jesus ensinou, tem que estar respaldado nos ensinamentos de Jesus. E também quero te pedir a colaboração, você entrar em contato com algum amigo, algum vizinho, seu irmão na igreja, seu familiar, seu colega no trabalho, e divulgar através do WhatsApp, através do Facebook, suas redes sociais. Você puder nos ajudar a compartilhar essa programação e fazer chegar as pessoas nos lugares mais longínquos dessa terra, pois o nosso objetivo é que as pessoas tenham vida, e vida pelas Escrituras, pela Palavra de Deus, porque é só através da Palavra de Deus que se pode ter vida. Eu conto com a tua grata colaboração, com a tua boa vontade, com o teu amor pelas almas que estão se perdendo, para que sejam elucidadas sobre diversas situações bíblicas em que muita gente faz muita confusão, principalmente quando associam Bíblia às coisas materiais. Bíblia, Jesus disse, a minha palavra é espírito e vida. Materiais é consequência de andar com a palavra. Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O nosso e-mail é pastorcarlos_andré@hotmail.com, pastorcarlos_andré@hotmail.com. Nosso telefone também, que é o nosso WhatsApp, DDD é o 021, nós estamos no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, 021 98728 5625, 021 98728 5625. Quero convidar você e sua família a participar conosco. Vamos lá? Arrebatamento, parte 2. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 25. O sermão profético continua, a parábola das 10 virgens. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-os para vós. Tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Embora tenha alguns loucos, tem alguns alienados por aí querendo marcar data, dia, mês, ano, hora, momento, época em que Jesus vai vir. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem, que é Jesus, há de vir. Então tem que estar vigiando. A volta de Jesus pode ser a qualquer momento, pode ser antes mesmo do término dessa programação que você está assistindo aí pela internet, a qualquer momento. Vamos lá então. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens. O número 10, que nós temos estudado com a grata revelação do Espírito Santo, significa totalidade. Virgem, então está se referindo à totalidade das igrejas, incluindo os lugares que se dizem igreja que não são, na face da terra. Entenda bem, porque loucas não são igreja verdadeira. Entenda? Incluindo a totalidade
foi tirada desse mundo, lavada com a palavra do Senhor Jesus, branqueada no sangue do Cordeiro, para ser pura. Virgem significa não contaminada, espiritualmente falando, não contaminada com as coisas dessa terra. E virgens, versículo 1, né? Que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. O que são lâmpadas? Tomando a palavra. Lâmpada simboliza a palavra. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, na qual caminhará o justo e não tropeçará. Então, tomando a palavra que recebeu, que palavra tu tem recebido? Será que é a palavra de Jesus mesmo que tu tem recebido? Ou tu tem recebido palavra desses mercenários, ladrões, mentirosos, como tu vê na televisão, roubando, enganando o povo e vivendo de pedir dinheiro para os outros? Cuidado com a palavra que tu tem recebido. Porque olha só, e tomando as suas lâmpadas, que é a palavra que tem recebido, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Mais uma vez aparece o número 5. 5 significa, número 5, livre-arbítrio. Deus dá o livre-arbítrio para você escolher o que quer ouvir, mas Ele não vai te dar o direito de poder escolher a consequência daquilo que você quis escolher. Aí não. Ele te dá o direito, o livre-arbítrio, de você tomar as suas decisões, não de escolher a consequência delas, porque está escrito: tudo que o homem plantar, certamente ceifará. Então, estavam em ponto, 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, ou seja, 5 escolheu amar a palavra de Jesus, a metade escolheu amar a palavra de Jesus, a outra metade escolheu a palavra desses mercenários, lobos, devoradores, como tu vê na televisão. Olha a consequência das escolhas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, suas palavras, não levaram azeite consigo. Esse azeite aqui simboliza a manifestação do Espírito Santo sobre a palavra. O Espírito Santo não vai se a palavra não for de Jesus. O Espírito Santo só vai se a palavra que está sendo guardada é a palavra de Jesus. Então, não levaram azeite consigo em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, o que significa esse tardando? Esse esposo aqui simboliza Jesus, representa Jesus. Tardando o esposo, porque muitos dizem assim: ah, para Jesus não vem agora não, desde criança que eu ouço dizer que Jesus vai voltar. Então as pessoas têm a volta de Jesus como tardia, porém não é tardia, é no tempo e na hora certa, determinada pela poderosa e gloriosa onisciência de Deus. Tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Tosquenejar foram os olhos pesando, os olhos ficando maneados e adormeceram, dormiram. Tosquenejaram todas, inclusive as que tinham a palavra verdadeira, todas. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, um grito, um chamado. Aí vem o esposo, aí vem Jesus. Saí ao encontro, olha só, aí vem Jesus, saí ao encontro. Como é que você vai ao encontro de Jesus? Você vai ao encontro de Jesus guiado pelo Espírito Santo, por causa da palavra de Jesus que você tem guardado dentro do teu espírito. Saí ao encontro, aí vem o esposo, saí ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. A Bíblia fala que a volta de Jesus, naquele dia, todo olho verá. Então as loucas se levantaram, as prudentes se levantaram, as loucas se levantaram também, todo olho verá. Saí ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, as suas palavras, as palavras que tinham guardado. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque elas viram que o Espírito Santo só estava acompanhando, só estava na companhia do Espírito Santo, representando esse azeite aqui sobre a lâmpada, que é a palavra. O Espírito Santo só vem sobre a palavra de Jesus. As loucas perceberam que o Espírito Santo estava com as prudentes por causa da palavra que elas tinham guardada, a verdadeira palavra de Jesus. Então, dai-nos do vosso azeite, me dá desse Espírito aí que está te guiando, que é o Espírito Santo.
porque as nossas lâmpadas se apagam, elas estão se apagando, elas se apagam. Palavra mentirosa não dura por muito tempo. A qualquer momento ela vai ser desmascarada, ela vai ser envergonhada, ela vai ser desbaratinada. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes ao que vendem e comprai-o para vós. Ué, os que vendem? E palavra de Jesus se vende? Agora a gente vê tanto mercenário, lobo, ladrão, falso mestre, canalhas na televisão, e também na internet, comercializando com o povo nas suas profanadas campanhas, correntes, objetos ditos ungidos, caneta ungida para tu assinar o teu negócio, que você vai ser empresária, você vai prosperar, você tem que ter fé, mas tem que depositar aqui a sua oferta, mande para essa conta bancária aí no rodapé do teu vídeo. Tudo papo de ladrão mercenário. Jesus nunca mandou ninguém fazer isso. Então, as prudentes zombaram das loucas. Vai lá, vocês não quiseram dar ouvido a vocês quando eu preguei a palavra de Jesus, quando eu disse que verdadeira era a palavra de Jesus, vocês guardaram correntes, campanhas, objetos ungidos, entre aspas, ungido é a palavra de Deus, objetos ungidos, deram dinheiro para ladrão. Agora vai lá perguntar a eles: ó, me dá a palavra verdadeira, porque aquelas eram falsas, e vem seguir a Jesus. Zombaram deles. Vai lá nos que compram, nos que vendem, vai lá onde estão vendendo, vai lá e compra. Olha só, comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Olha só, tendo elas ido comprar, foram lá se queixar, como esses mercenários que tu vê na televisão, como eu estou dizendo, falam: poxa, vem cá, Jesus voltou, ele está voltando, me dá a palavra da verdade que me faça ser arrebatada pelo Espírito Santo. E elas foram lá, enquanto elas estão naquela discussão, querendo comprar, querendo uma palavra verdadeira, para que o Espírito Santo, que é o Espírito Santo que nos vai arrancar da terra, nós que amamos e guardamos a palavra do Senhor, é o Espírito Santo que nos vai arrancar da terra para encontrar com Jesus. Então, desespero total quando elas foram, e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, Jesus, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Essa porta aqui que fechou é a porta da graça, é a última porta na era da igreja que falta para ser fechada na face da terra. É a porta da graça. A salvação é pela graça, não é pelas obras. A salvação não é mérito nosso, é graça, é amor, é obra do Espírito Santo de Deus, é obra do Senhor Jesus naquela cruz. Então não é pelas obras, mas é pela graça, pela fé manifesta na palavra de Deus. E depois chegaram também as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Elas voltaram e viram a porta da graça fechada. Abre-nos a porta, abre-nos a porta. Aí olha o que Jesus diz aqui, o esposo aqui é Jesus. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Olha só. Você deixa uma pessoa desconhecida entrar na tua casa? Uma pessoa que tu nunca viu, você deixa ela entrar na tua casa? É claro que nessa situação aqui Jesus vê tudo e conhece todos. Mas eu quero te dar um exemplo. Uma pessoa desconhecida entra na tua casa, você bota uma pessoa desconhecida na tua casa e vai para a rua e deixa a pessoa lá com teus pertences, com teus filhos e vai embora? Duvido, claro que não. Você vai dizer logo: não te conheço, como é que você vai ficar aqui na minha casa? Como é que eu vou abrir a porta para você entrar se eu não te conheço? É a primeira coisa que você vai dizer. Lógico, pela lógica é isso. Então ele disse, e ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, aí deixa um alerta no final da parábola: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vigiai, pois. Então como é que eu vigio? Guardando a palavra, me afastando desse mundo maligno e vivendo uma vida de oração e de prática das Escrituras e santificação. É assim que se vigia. Fora isso, se
Jesus voltar agora e você não estiver guardando a palavra dele, a verdadeira palavra que mantém a lâmpada sempre acesa, se você não estiver guardando a palavra dele e não estiver com a tua vida no altar, você vai ficar, está ouvindo? Você vai ficar no arrebatamento da igreja, vai ficar, vai bater na porta como as virgens loucas, abre-nos a porta, abre-nos, não vos conheço. Jesus falou que as ovelhas dele, ele conhece pelo nome, chama pelo nome. Então, se você ainda não é ovelha de Jesus, se você está dentro de um desses templos profanados, que não te ensinam e não te levam a guardar as Escrituras, está na hora de você sair e tomar uma posição séria em Cristo. Abra a tua Bíblia, você que está acompanhando, Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas, João 14, versículo 1 ao 3. Olha o que Jesus diz: não se turbe o vosso coração, você não se perturbe, não fica em angústia, não fica atormentado, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Por que ele fala crede também em mim? Porque ele é o Filho do Deus vivo, ele traz a palavra de Deus. Jesus é o Filho unigênito do Pai. Crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se referindo às mansões celestiais. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Jesus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa do que diz. Se ele diz que vai preparar lugar, é porque ele vai mesmo preparar lugar. Na verdade, ele já preparou. Diz que vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, Jesus nos prometeu não nos deixar órfãos em momento algum, não nos deixar sozinhos. Quando ele foi assunto aos céus, ele disse ao Espírito Santo: se eu for, eu vou rogar ao Pai que mande outro Consolador até que eu volte. O Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, o Espírito Santo veio e ele habita dentro daqueles que guardam e que amam essa lâmpada aqui, essa santa palavra. O Espírito Santo veio. Agora o Espírito Santo vai nos levar a encontrar com Jesus nas nuvens. Aí acabou a missão do Espírito Santo na terra em relação à igreja. Em relação à igreja. Vai levar a nos encontrar com Jesus nas nuvens. Jesus vai interceder por nós junto ao Pai. Junto ao Pai, ele vai interceder por nós. Vai nos apresentar. Entrai benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que nos está preparado antes da fundação do mundo. Jesus vai nos levar às mansões celestiais. Vamos sentar no trono que ele está sentado. Isso para aqueles que vencerem, tá? Falando para a igreja verdadeira, a que guardaram a lâmpada verdadeira, que é os ensinamentos da palavra. Entrai benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que nos está preparado antes da fundação do mundo. Vamos sentar no trono que Jesus está sentado, ganhar uma pedrinha branca com novo nome, vamos ganhar um corpo incorruptível, um corpo espiritual, vamos ser semelhantes aos anjos, vamos andar em ruas de ouro, margem de cristal, vamos ver Jesus face a face como ele é, vamos ver a glória do Deus Todo-Poderoso e tantas e tantas e tantas outras maravilhas que nos aguardam, se amarmos, guardarmos e praticarmos a palavra de Deus. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Guarda essa palavra, guarda o que você ouviu. O arrebatamento da igreja está às portas. E a lâmpada, ou seja, a palavra que tu tem guardado, é que vai mostrar se tu vai ficar ou se você vai subir. Porque palavra falsa apaga-se. Palavra verdadeira tem o Espírito Santo para alimentar e sempre manter aceso. Que palavra você tem guardado? Que o Espírito Santo te visite poderosamente nessa hora e que a graça dele te envolva. Nosso e-mail é pastorcarlos_andré@hotmail.com. Caso você queira nos convidar para pregar na sua cidade, na sua igreja, caso você queira nos convidar para pregar no evento da sua região, eu não cobro para pregar o Evangelho de Jesus, porque o Evangelho não é meu, é de Jesus. Como é que eu vou cobrar pelo que não é meu? Não cobro para pregar o Evangelho de Jesus. Nosso e-mail é pastorcarlos_andré@hotmail.com. Nosso telefone que
981, DDD aqui do Rio de Janeiro, nós estamos no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, 98728-5625, 98728-5625. Você entra em contato conosco, a gente agenda, a gente marca uma sugestão para o tema, dúvidas, perguntas que você queira fazer, pode tanto mandar por e-mail, pelo WhatsApp, e a gente mantém o contato. Até o próximo programa, então, sempre sob a lâmpada da palavra, e que a graça de Deus esteja na sua vida. Nos ajude a divulgar esse vídeo, eu tenho certeza que Deus vai te recompensar rica e abundantemente. Até lá.